Olá, pessoal. Nós estamos agora começando a nossa live. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito sério, muito importante na vida das pessoas, das famílias. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui no meu Facebook. Ok. Tá tudo ok. Isso. Então, vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar, o pessoal entrar. Vamos ter um bate-papo aqui com pais, com adolescentes, a respeito do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês, né, que se convencionou para a gente... É a luta contra a prevenção do suicídio. Muito bem. O mês de setembro é um mês que, no mundo inteiro, no Brasil especialmente, se comemora, ou é o mês que dá o foco na luta, né, na prevenção contra o suicídio. Segundo a OMS, no mundo, 800 mil pessoas cometem o suicídio por ano. Atualmente, 800 mil pessoas. É uma quantidade incrível de pessoas que todos os anos tiram as suas vidas. É muito triste isso. E as estatísticas também nos mostram que há um crescimento muito grande do número de adolescentes que também cometem esse ato extremo. Na idade, na faixa de 15 aos 19 anos, é a segunda causa mortes nessa faixa etária. Para vocês terem uma ideia, ela só perde
para os acidentes de carro. Adolescentes nessa faixa de 15 aos 19 anos só perdem a morte, só perdem para os acidentes de carro. Agora pensa que tristeza, que situação muito difícil para tantos pais, tantas famílias perceberem e conviverem com uma realidade dessa. De 15 a 19 anos, o suicídio é a segunda causa mortes entre essa faixa etária. São milhares de pessoas que perdem as suas vidas por ano. Então, por isso, e também a gente fala no suicídio também, de crianças, o aumento do suicídio entre crianças, sim, numa idade um pouquinho maior, mas as crianças também, por exemplo, no Japão, infelizmente, é uma tragédia também, e que preocupa as autoridades daquele país, porque realmente assim, é assustador. E a gente fica pensando, né, por que será que existe, por que as pessoas cometem um gesto tão extremo desse? O que leva uma pessoa a atentar contra a sua própria vida? Uma vez assim que o instinto natural é preservar a própria vida. Naturalmente, nós queremos preservar a nossa vida. E a pessoa chegar a atentar contra a sua própria vida, sem dúvida nenhuma, ele está num gesto desesperado. Então, a pessoa ela só comete o suicídio como um ato desesperado na vida dela. E é interessante a gente pensar, as estatísticas mostram que 80% das pessoas, 80% dos suicídios poderiam ser evitados. Isso é claro, 80% dos suicídios, eles poderiam ser evitados. Daí, então, esse trabalho, essa campanha, essa conscientização, esse movimento para chegar antes, para evitar que a pessoa cometa esse desatino. E por isso que nós estamos aqui conversando, é por isso que campanhas são feitas, palestras e todo um trabalho é feito, né, que não deveria ser feito, né, só no mês de setembro, mas deveria ser em todos os meses do ano, porque todos os meses do ano as pessoas elas praticam o suicídio. Então, se pode ser evitado, vamos fazer todo o possível para chegar antes da pessoa cometer esse gesto. As pessoas podem mudar de opinião a respeito desse gesto, dessa atitude que ela está querendo praticar contra ela mesma. Então, vale a pena para pais, né, professores, familiares, é muito importante a gente aprender a lidar com essa situação. É muito importante a gente identificar os sinais, né, de risco. É muito importante esse trabalho, porque se a gente chega antes, a gente consegue evitar. Então, eu quero conversar com vocês, né, hoje, quero bater esse papo aqui, nós estamos, né, no Zoom, nós estamos também ao vivo, né, no Facebook, na minha página Sexólogo Alemar, e a gente, então, vai, por alguns instantes, vai trocar ideias. Tá bom? Então, eu quero espelhar aqui um PowerPoint que eu quero ir compartilhando, né, e conversando com vocês a respeito disso daqui.
Muito bom. Nosso tema é todos juntos, ninguém sozinho. Por que essa ideia? Assim, as pessoas, elas precisam... a pessoa que ela está na iminência de cometer o suicídio, ela acha que ela está sozinha, que ela está no fim do poço e que ela não pode fazer mais nada e que ninguém pode fazer mais nada por ela. E, literalmente, ela chegou no fundo do poço e acabou. E, na verdade, não é bem isso. Elas precisam entender e tomar consciência que está todo mundo junto, que ninguém está sozinho nessa. E juntos a gente pode encontrar alternativas. Então, prevenção do suicídio na adolescência, um bate-papo com pais de adolescente. Eu queria começar, assim, dando sequência aqui, lembrando, né, de uma palavra que está na Bíblia, no Salmo 16, o verso 11. Ela diz assim: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Tu me mostrarás o caminho da vida. Isso é muito interessante, porque a pessoa que ela está pensando em cometer um suicídio, ela acha que não tem mais alternativa. Ela acha que não tem mais solução para o caso dela. Não tem caminhos, não tem opções, não tem outras possibilidades. E a Bíblia diz, né? Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença. É outra característica, as pessoas perderam o sentido da vida, perderam a alegria de viver, e por isso elas acham que não tem mais esperança, não tem mais possibilidade. Então, fechou a vida, o mundo dela fechou, e ela não tem mais alegria, ela não sente mais prazer na vida e no viver. E aqui o salmista está dizendo: me darás alegrias de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Olha que uma outra palavra de esperança. É outra característica comum das pessoas que pensam em cometer o suicídio. Elas não têm mais esperança. Elas não têm mais alternativas, elas não têm mais caminhos, elas não têm mais alegria, elas não têm mais prazer na vida, e elas, então, não têm mais esperança. E é exatamente essas três características, esses três aspectos que a Bíblia está dizendo, que Deus mostra o caminho, que Deus dá alegria e que Deus dá o prazer da convivência, né? da esperança ao coração das pessoas. Isso é muito, muito importante. Jesus disse lá em João 10:10 assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muita, palavra muito boa também de Jesus. Jesus, ele veio da vida, ele é a vida, ele veio viver a nossa vida, ele veio experimentar a nossa vida, ele veio experimentar as dores da nossa vida, ele veio experimentar as desilusões da nossa vida, as tristezas da nossa vida, para também nos proporcionar a vida que ele tem e que ele trouxe para nós. Ele veio para viver a nossa vida e veio também trazer a vida dele para nós. E ele promete que vai nos dar uma vida, e vida abundante, uma vida plena. Isso é maravilhoso. Essa promessa de Jesus é maravilhosa. Jesus quer dar vida, vida significativa. Mais uma vez, a gente lembra que as pessoas que pensam no suicídio, elas literalmente elas perdem completamente o sentido da existência da vida. A vida deixa de ter sentido para elas. Por isso, para que viver essa vida? E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim trazer vida para vocês, vida abundante. Mas você sabia como é que surgiu essa campanha do Setembro Amarelo? Você já se informou, já teve assim ideia do porquê dessa campanha?
Bem, foi esse moço aí, Mike M. Ele, né, em 94, ele tinha 17 anos, ele era um menino muito inteligente, muito capaz, muito competente, e de repente ele comete suicídio. E seus amigos não entenderam, porque ele nunca tinha dado nenhum sinal. Ele era muito habilidoso, ele era muito generoso com as pessoas, muito, sabe? Ele era aquela pessoa que todo mundo queria estar perto dela, de tão amigável, de tão boa gente que ele era. E, de repente, ele comete o suicídio, quando ele tinha 17 anos. Esse carro aí, quando ele tinha 17 anos, ele gostava muito de mecânica. E ele, então, isso é um Mustang 68, ele reformou esse carro todinho e o pintou de amarelo. Então, olha para vocês verem o talento, a habilidade que ele tinha. Com 17 anos, ele pega esse carro do ano 68, Mustang, reforma esse carro, deixa esse carro zerinho, pintou de amarelo, e aí, pouco tempo depois, ele comete o suicídio. Olha que coisa incrível. Ninguém entendeu nada, ninguém tinha percebido nada, nenhuma angústia nele, nada. E no velório dele, os amigos dele levaram numa cestinha cartões com fitas amarelas. Então, essas fitas, né, que é símbolo hoje do Setembro Amarelo, foram fitas presas, que estavam presas naqueles cartões que eles levaram, e naqueles cartões, os amigos de Mike, eles escreveram: se você precisar, peça ajuda. E entregaram esses cartões para todo mundo que esteve ali no velório do Mike. E isso pegou lá nos Estados Unidos, ele é um americano, né? Isso pegou, assim, esses cartões começaram a expandir em todos os lugares nos Estados Unidos. Cartões eram mandados, eram entregues para as pessoas pedindo ajuda, né? Conta a história que pessoas de um lado do Atlântico, na costa leste, alguém na costa oeste americana recebeu um cartão de uma jovem pedindo ajuda. Então, isso virou uma febre, e todo mundo começou a ajudar e a pedir ajuda, né? Se você precisar, peça ajuda. E aí, então, isso foi muito interessante. A ONU, em 2004, 2003, não sei, ela adotou essa campanha, e a cor amarela tem a ver com o carro, né, amarelo do Mike, e a fita amarela tem a ver com exatamente a cor do carro e a cor do que estava sendo, enfim, comemorado ali, estava vivenciando esse processo. Tá bom? Então, foi isso exatamente a campanha do Setembro Amarelo, por causa desse adolescente que cometeu o suicídio, um cara muito bacana, e que ninguém percebeu a angústia dele, ninguém jamais imaginou que ele cometeria tal coisa, tá certo? Então, a gente vai pensar, o que é essa pessoa suicida? Por que a pessoa ela pensa em cometer um suicídio, atentar contra a sua própria vida? É porque, normalmente, essa pessoa ela sente tanta dor, mas tanta dor, que ela não vê outra opção na vida dela a não ser o suicídio. Então, o suicídio é uma tentativa desesperada da pessoa para colocar um fim, não na vida dele, mas para colocar um fim na dor que ele está sentindo. O suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Ele quer escapar do sofrimento. Então, ele não está pensando em tirar a vida dele, propriamente dito. Ele está sentindo tanta dor e que não vê mais saída para a dor, que não aguenta mais viver essa dor, que ele acaba tirando a sua própria vida. Tirando a vida, ele acaba com a dor. Se ele descobrisse, por exemplo, uma fórmula mágica, uma saída, se alguém apresentasse
uma alternativa que faria com que ele acabasse com aquela dor, certamente ele adotaria essa estratégia e, com certeza, ele não tiraria a vida. Isso é tão verdade que pessoas que depois que ou tentaram o suicídio, e felizmente elas não foram bem-sucedidas, e passou aquele momento, aquela dor, elas se recompuseram, enfim, aquilo passou, elas se arrependem, né? Elas diriam, eu não faria isso de novo, porque elas estão vivendo um outro momento sem aquela dor, e elas então perceberam que não precisariam ter tomado aquela atitude. Então, toda pessoa que tenta suicídio, mas esse suicídio não é bem sucedido, graças a Deus, depois essas pessoas começam até fazer um trabalho voluntário para conscientizar as pessoas que existem alternativas, que elas tentaram, não deu certo, mas elas encontraram uma saída, e agora elas nem pensam mais no suicídio. Isso mostra que realmente quem tenta suicídio, quem tem ideação suicida, é porque quer escapar do sofrimento. Isso é verdade. Ou seja, que tudo tornou-se insuportável e aí elas não aguentam mais. Essa é a grande verdade. Então, cegos, né, por sentimentos de alta aversão, de desesperança, isolamento, porque essa desesperança, essa dor, esse sentimento assim tão voltado contra ela mesma e o isolamento que cega a pessoa, então essa pessoa ela não consegue ver nenhuma maneira de encontrar alívio. Ela simplesmente fica presa nesse processo e aí ela não consegue encontrar de jeito nenhum. Tudo que ela pensa, de toda forma que ela pensa, ela não vê saída para o problema dela. E é por isso, então, que ela comete esse ato. Então, ela acha que somente a morte, somente acabando com a vida dela, é que ela é capaz de pôr fim a esse sofrimento. É exatamente isso que acontece. Mas, apesar do seu desejo, olha que coisa interessante, apesar do desejo, né, de que a dor pare, a maioria das pessoas suicidas está profundamente em conflito quanto ao acabar com a própria vida. Isso é uma coisa interessante. A gente fala que existem 3 estados mentais do suicida. O primeiro dele é o sentimento de ambivalência. Ou seja, ele está pensando na morte, está querendo a morte, está planejando a sua morte, está sofrendo essa dor incrível, mas lá no fundo ele não quer, ele tem uma crise, sabe? Ele tem uma luta interna, ele quer acabar com a vida, mas não quer morrer, digamos assim. Ou seja, ele quer acabar com o sofrimento, mas ele não quer acabar com a vida. Lá no fundo ele trava uma guerra com ele mesmo. É o que a gente chama de estado mental ambivalente. Eles gostariam que houvesse uma alternativa ao suicídio, mas simplesmente não conseguem ver uma. Aí a gente vê também um outro estado mental, que é, por exemplo, a impulsividade. Aliás, que é a rigidez do pensamento. A pessoa, quando ela está nesse processo, é como se ela tivesse uma mente rígida, um pensamento rígido, e que ele ficasse preso nessa teia, nessa armadilha, e ficasse ali enredado e dentro desse processo, e ele não vê, sabe? Ele não consegue perceber nada além daquele mundo que ele está vivendo, sabe? Isso é muito característico, que é esse estado da mente rígido, pensamentos rígidos. A pessoa não consegue ver alternativa. Simplesmente ele não consegue imaginar que aquela dor tem uma outra forma de ser trabalhada, de ser superada. E outro estado da mente da pessoa suicida é o que a gente chama de impulsividade. No fundo, o suicídio é uma ação impulsiva.
A pessoa, ela comete o ato no impulso. Então, de repente, ela planejou tudo, ela fala assim, vai ser agora. E veio aquela vontade de acabar com a vida dela, ela então já planejou todas as coisas e ela então pratica isso no impulso. E a gente sabe que todo impulso, ele tem assim um ciclo de vida, vamos dizer. Ele vem, ele é ativado, mas depois ele é como qualquer impulso. Depois, com o tempo, ele enfraquece. Por exemplo, se você, uma pessoa que tem impulso para comer, ela dá aquela vontade de comer, dá aquela vontade de comer, então no impulso ela come. Porém, se ela esperar um pouquinho, nitidamente esse impulso ele enfraquece. A pessoa não come e aquela vontade de comer abaixa naturalmente. O problema é, se ele teve um impulso e vai comer, ele gratificou esse impulso, então ele reforçou o impulso. Mas se ele não comer, não gratificá-lo, esse impulso perde a força, e que é praticamente o mesmo impulso da pessoa de se matar. Se ela adiar por meia hora, se ela adiar uma hora esse gesto que ela está querendo praticar, daqui meia hora ela não está com vontade mais, daqui uma hora ela não está com vontade mais. Então, você pode até orientar uma pessoa que está pensando, né, em se matar, dizer assim, não, tá, a hora que você tentar ou pensar e tiver o impulso para fazer isso, espere uma hora. Adie esse gesto por um tempo suficiente e talvez vá conversar com alguém. Então, esse estado ambivalente, né, que a pessoa quer se matar, mas também não quer acabar com a vida dela, esse estado de impulsividade, né, ela faz assim no impulso, se ela dá um tempo, esse impulso passa e essa rigidez do pensamento, ela achar que não tem nenhuma solução mais, não encontra solução. Agora, é muito importante para a gente que convive com as pessoas, né, os familiares, os adolescentes e também os adultos, é muito importante a gente observar os sinais de alerta do suicídio. E os amigos do Mike, eles não perceberam, mas isso é nítido, é claro, que as pessoas que têm ideação suicida, elas emitem sinais que têm assim e elas estão com a intenção de praticar tal gesto, tal ato. Isso é verdade. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não tem tanta consciência, às vezes são sinais sutis, às vezes até uma forma de brincadeira, às vezes até uma introspecção, é uma pessoa que, como o Mike, vive bem, sabe, uma pessoa boa, mas lá dentro dessas pessoas tem angústia, e que uma vez ou outra, elas, na verdade, dão sinais dessa angústia e até dão sinais de que a vida delas não estão muito boa. Então, os pais, os professores, os familiares de adolescentes e crianças precisam ficar muito alertas em relação a esses sinais, a esses comportamentos, atitudes que sinalizam para a gente que essa pessoa ela está com ideação suicida. Então, a melhor maneira de prevenir o suicídio é reconhecer esses sinais de alerta e saber como reagir se você os detectar. Então, vamos prestar muita atenção nos comportamentos nesses sinais. Então, por exemplo, a pessoa, aqui de um modo geral, a gente está falando para todo mundo, não é só para adolescente, não. É para adultos também, tá? Depois nós vamos falar especificamente dos adolescentes. Então, uma pessoa que fica falando sobre suicídio, pessoas que buscam meios letais, pessoas que têm uma preocupação com a morte, falando de morte, falando sem esperança para o futuro, um auto-ódio, uma auto-aversão, pessoas que não gostam delas, pessoas que são contra elas mesmas, pessoas que às vezes até se automutilam, ficam auto-agredindo, pessoas que ficam querendo, né, achando que devem sofrer, que merecem sofrimento, pessoas que não são boas, pessoas que se acham as piores pessoas do mundo. Isso, na verdade, são sinais
indicativo de que a pessoa está numa situação crítica. Então, pessoas, por exemplo, adultos que começam a colocar os seus negócios em ordem, dizendo adeus para as pessoas, se despedindo das pessoas, começam a afastar-se dos outros, comportamento autodestrutivo, né? Autolesivos, e às vezes uma sensação repentina de calma. É aquela pessoa que você via que ela estava agitada, angustiada, mas de repente essa pessoa está numa calma absoluta, o que a gente até estranha. Nossa, mas essa pessoa está tão calma. Às vezes é nesse momento, né, que essa pessoa... Isso se essa pessoa já emitiu esses outros sinais e, de repente, ela para com isso, para de falar, para de demonstrar, né, essa intenção dela, e aí começa a ficar uma calma repentina. Esse é um sinal que vai nos mostrar que essa pessoa está num momento crítico. Agora, os suicídios em adolescentes, né? Como eu falei para vocês no início, entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio é a segunda causa mortes, né, entre eles. A primeira, como eu disse, é acidentes automobilísticos. Então, é muito grave. E é muito crítica essa situação, e esse aumento dessa realidade, né, dessa estatística, ela é no mundo inteiro, mas no mundo inteiro mesmo, países pobres, países ricos, isso assim, não faz distinção, não. Essa é uma realidade que alcança, que atinge todos os países, todas as classes, e infelizmente é uma triste verdade. A adolescência, então, pode ser, né, ela é emocionalmente turbulenta e estressante. A gente sabe que o adolescente, a gente fala que é a idade da crise, né, é muito difícil esse período, e na verdade é mesmo, né? É um período muito crítico do desenvolvimento humano, né? Muitas mudanças, muita alteração, no humor especialmente, sabe? Eles alteram muito o humor, né? De manhã acordam super bem, meia hora depois estão super azedos, de manhã eles dão um beijo na mãe, de tarde já dizem que a odeiam. Então, é muita variação, é muita oscilação do humor, muita cobrança, muita exigência, pressão da turma, desafios, relacionamento com os pais, né? Hormônios, alteração no corpo, espinhas, obesidade, magreza, bullying, né? E aí vem uma série de coisas, são as demandas da escola. Então, é uma vida, é um período, é um processo bastante complicado esse da adolescência. Então, infelizmente, muitos, talvez seja por isso também que há esse aumento expressivo na taxa de suicídio entre eles. Os adolescentes, então, enfrentam pressões para ter sucesso e se encaixar no grupo, na escola. Eles podem lutar com problemas, como eu disse, de autoestima, dúvidas sobre si mesmos e sentimentos de alienação, tem muita dúvida sobre a identidade, não é mais criança, não é mais adulto. Aí vem a questão também da identidade sexual, é a fase do namoro, os hormônios sexuais, né, são todos liberados na corrente sanguínea. E aí, assim, realmente é uma fase bastante crítica, a autoestima deles tende a ser muito baixa também, justamente por causa disso que a gente falou. Então, para alguns, isso leva, sem dúvida alguma, ao pensamento e ideação suicida. A depressão também é um importante fator de risco para o suicídio de adolescentes ou na adolescência. Então, quais outros fatores de risco para suicídio, né, adolescente, de risco para suicídio adolescente inclui? Quais seriam esses outros fatores, né? A gente viu aqueles, né, que são mais para os adultos, também adolescentes, mas vamos pensar, os adolescentes, eles têm, sim, fatores bem específicos de risco. Então, fator de risco são atitudes, são experiências que a pessoa, que é diferente de sinais. Os sinais de alerta são aqueles indícios que as pessoas dão,
né, nos informam que elas estão pensando no suicídio, que a vida delas não está boa. O fator de risco é uma condição que o adolescente vivencia que o predispõe a ser um suicida. São experiências, são sensações, são fatos, são condições que o adolescente vivencia que, mediante essas condições, essa realidade, ele fica mais vulnerável e, portanto, mais propenso a cometer suicídio. Por exemplo, abuso infantil. Uma criança que foi abusada fisicamente, emocionalmente, verbalmente, essa criança exposta a um abuso com essa intensidade, isso é um fator de risco. Uma adolescente que passou por essa experiência na infância, ele tem mais probabilidade de ter ideação suicida do que um adolescente que não passou por essa experiência. Então, tome cuidado com isso. Às vezes, na nossa casa, às vezes não, boa parte, né, infelizmente, tem questões muito difíceis, né? Alguns casos de abuso, né, que a gente está vendo todos os dias, né? Mas, de um modo geral, a gente quer ter segurança. Mas tome cuidado, né? Procure saber a vida do seu filho, do adolescente, e criança também, na escola, na casa de parentes, de amigos, de festas, de eventos, né? Sabe assim, não distancia, não deixa seu filho para lá, não, a sua filha. Não entregue o seu filho, a sua filha, especialmente criança, para qualquer um, não, tá? Cuidado com isso, porque lá pode, onde essa criança, né, onde você deixa ou leva seu filho, ele pode sim sofrer abusos. E criança, infelizmente, está vindo todos os dias, tem aumentado muito, infelizmente, essa questão do abuso infantil. E uma criança que sofreu abuso, ela tem uma probabilidade muito maior de ter ideação suicida na adolescência do que um que não teve. Então, eventos traumáticos recentes, né? A pessoa, às vezes, adolescente passou por um trauma, uma perda significativa, um acidente, qualquer coisa que traumatiza esse adolescente, que tem uma carga emocional muito forte, às vezes ele não dá conta de trabalhar esse trauma, de processar isso, e isso é um fator de risco para o suicídio. Falta de rede de apoio, né? Então, às vezes, o adolescente se sente sozinho, solitário, sem apoio, né, da comunidade, da família, grupos de amigos. Então, às vezes, o adolescente ele sente muita desesperança na vida. Ele acha que ele está sozinho, está todo mundo contra ele, e coisa desse tipo. Então, essa sensação de falta de apoio é um fator de risco para o suicídio. E disponibilidade de meios, né, para a pessoa executar. Se a pessoa tem remédio, tem objetos e coisas desse tipo, se isso está disponível, com certeza. Então, tem um adolescente que sofreu um abuso infantil e ele tem meios para executar, por exemplo, praticar o suicídio, isso é um risco. Se ele, o adolescente, sofreu abuso infantil e tem ideação suicida, mas se ele não tiver os meios disponíveis, vai ser mais difícil, né? Pelo menos vai adiar cada vez mais esse ato. O ambiente social ou escolar muito hostil, né? Então, às vezes, o adolescente ele não se sente aceito em casa, às vezes ele é tratado como uma ovelha negra, às vezes ele se sente deslocado na escola, sofre bullying, perseguição, críticas, enfim, né? Esse ambiente social ou escolar hostil, né? Agora, preste atenção no que você está falando para o seu filho adolescente, preste atenção como é que é o ambiente aí na sua casa em relação ao adolescente, preste atenção nas falas que você fala para o seu adolescente, as críticas que você faz, né? É claro que o adolescente, não é fácil a gente lidar com o adolescente, né? Porque ele está vivendo essa característica desse período. Não é fácil, muito mais para ele, sabe? Do que para você. Muito mais difícil é para ele do que para você.
E aí, por causa desse estresse, né, que é provocado por essa relação difícil, o que acontece? A gente fica com raiva, a gente fica estressado, e aí fala coisas pesadas, aí começa, sabe, um processo difícil de crítica, de desqualificação, de invalidação, de comparação, e isso vai jogando o adolescente para baixo, vai arrasando a autoestima dele, a pouca que tem, vai desestruturando completamente isso na vida dele, e ele vai, então, se sentindo, sabe, um estranho, né? Ele vai sentindo que o ambiente não é favorável, não é amigável, está todo mundo contra ele. E lá na escola, a mesma coisa. Então, vamos tomar cuidado, os professores, a escola, tomar cuidado em relação a bullying, né? a comportamentos desse tipo, se os alunos estão sendo hostilizados na escola, né? E às vezes não fala nada, ele não comenta nada, mas está sofrendo calado, silenciosamente. Isso é muito perigoso, isso é um fator de risco. Então, é muito importante a gente criar um ambiente saudável, favorável, acolhedor, validante, sabe? Claro que a gente precisa colocar limite, é claro que a gente precisa conversar sério, é claro que a gente precisa trabalhar os valores, os princípios, né? É claro que a gente precisa trabalhar regras, normas, e isso é imprescindível, né? Mas a gente também precisa trabalhar esse lado sensível da aceitação, do respeito, da validação, do acolhimento, da potencialização. Isso vai, sabe, eu diria, turbinar a autoestima do adolescente. E a exposição a outros suicídios de adolescentes, isso também é um fator de risco. O adolescente tem esses fatores de risco, né? Tem essa ideação suicida. Aí, de repente, ele descobre que apareceu na televisão que um adolescente cometeu suicídio. Descobre que um parente cometeu, que um colega cometeu, que um vizinho cometeu. Ouve falar de outros adolescentes que praticaram esse gesto extremo, então ele parece que se encoraja e diz para ele mesmo, então se ele fez, eu vou fazer também, eu estou querendo fazer, não estou aguentando mais. Então, isso é um fator de risco de suicídio para o adolescente. E a gente, então, tem que ficar alerta, entendeu? A esses sinais de alerta. Lembra que eu falei os sinais de alerta lá para os adultos, né? Que a pessoa fica falando em morte, despedindo os outros, falando adeus, ajustando as coisas, desse tipo. Os adolescentes também, eles emitem sinais de alerta, sabe? De que eles estão com ideação suicida. É preciso ter muita sensibilidade para perceber esses sinais, tá? Lembra, né, que o Mike, que foi o adolescente que, a partir do suicídio dele, que veio todo esse projeto, né, essa ideia do Setembro Amarelo, os colegas não entenderam como ele foi capaz de cometer um ato extremo desse, porque eles não tinham visto, não é que ele não tinha emitido, mas eles não tinham percebido os sinais que provavelmente ele já vinha manifestando durante um bom tempo. Então, sinais de alerta adicionais de que um adolescente pode estar pensando em suicídio. Por exemplo, mudança nos hábitos alimentares de sono. Se o adolescente mudou radicalmente os seus hábitos alimentares de sono, sabe, não está dormindo de jeito nenhum, ele dormia bem, ele está comendo, não está comendo, e ele comia bem, então mudou isso, significa, é um sinal de alerta. Significa que ele está pensando em suicídio? Não podemos afirmar isso, não. Mas isso é um sinal de alerta. Preste atenção, tipo assim, antena ligada. O seu adolescente mudou muitos hábitos alimentares e de sono, olha, né, como diz, fica antenado. Afastamento de amigos, família e atividades regulares. Então, o adolescente começou a viver no seu próprio mundo. Ficou fechado no seu mundinho. A gente sabe que o adolescente ele precisa de um tempo para ele.
A gente sabe que o adolescente, às vezes, ele quer ficar sozinho, ouvindo a sua música, só pensando, às vezes, viajando, porque o adolescente, ele viaja muito, ele pensa muito sobre tudo. Então, às vezes, ele quer, e ele precisa, assim, desse tempo. Aqui nós estamos falando diferente. O adolescente que tem uma vida, né, social, razoável, tem os momentos que ele precisa desse isolamento, mas, de repente, ele começou a afastar dos amigos. Antes, ele tinha o tempo isolado dele, sozinho, para pensar, para ouvir suas músicas, mas ele também tinha os amigos, ele também interagia mais com a família. Ele jogava bola, ele praticava um esporte, enfim, ele tinha uma vida regular, e agora, de repente, ele para com isso, ele se afasta disso. Então, esse é um sinal de alerta. Comportamento violento ou rebelde, intimidação, fuga, ele some, ele começa a ser mais agressivo. Às vezes era uma criança, um adolescente bom, de boa, tranquilo, mas, de repente, você começa a olhar para o seu filho adolescente e fala, nossa, mas o que aconteceu com ele? Tá, ele tinha uma rebeldezinha, né? Às vezes ele carregava um pouco nas palavras, mas agora você está percebendo que ele intensificou esse processo, ele mudou isso. Então, ele está mais violento, mais rebelde, está intimidando, às vezes, colegas, né? ou crianças, né? Tá fugindo da responsabilidade, ou está fugindo de casa, está ficando o dia inteiro fora. Cuidado, esse é um sinal de alerta também. Uso de drogas e álcool, né? Isso também é um fator de risco, sem dúvida nenhuma. E negligência incomum da aparência pessoal. De repente, ele começa a se descuidar demais. Então, o adolescente que começa a se descuidar muito da sua aparência, né? Porque adolescente, de um modo geral, ele quer, as meninas, por exemplo, quer se maquiar direitinho, os meninos querem ter uma roupinha mais, né, mais transada, né? Quer ir no shopping, quer ir com os amigos, né? Quer ter um tênis da marca, tênis caro. De um modo geral, essa exibição, vamos dizer assim, que faz parte desse processo, mas, de repente, ele não penteia cabelo, ele não escova dentes, entende? Ele não troca de roupa, ele fica sujo, e aí isso é um sinal de alerta que a gente precisa prestar atenção. Tédio persistente, dificuldade de concentração ou declínio na qualidade do trabalho escolar. É claro que o adolescente ele se entedia com muita facilidade, isso é típico da adolescência. O adolescente, na maioria das vezes, tem dificuldade de concentração, porque ele é muito voado, muito disperso. Isso é típico da adolescência. E, de um modo geral, né, não é todo mundo, o adolescente ele tem uma queda na sétima série, no oitavo ano hoje, né, especialmente no nono ano, oitava série antiga. Então, acaba que, né, isso é uma fase também difícil, acadêmica, estudantil do adolescente, mas esse tédio persistente, né, essa dificuldade de concentração assim, persistente, e esse declínio assim, absurdo no rendimento escolar é um sinal de alerta, né, que a gente pode pensar nessa questão do suicídio, tá bom? Queixas frequentes sobre sintomas físicos, como dores de estômago, dores de cabeça ou cansaço. Então, assim, de novo, o adolescente sente muitas dores, sabe? Dor no estômago, dor na barriga, dor de cabeça, um cansaço, né? Enfim, um mal-estar. Isso também é típico, tem a ver com a fase que ele tá passando. Mas se ele fica o tempo inteiro, frequentemente, né? Coisa que não era tão comum assim. Ah, estou com dor de barriga, estou com dor no estômago, estou com, enfim, uma sensação de bem-estar não muito boa e tal. Tudo bem, mas se ele, então, começa a ter essas queixas frequentes, né, a gente pode entender isso como um sinal de alerta também. Quando ele também começa a rejeitar elogios ou recompensas, você começa a elogiar, você está bonito, né? Ah, eu vou te dar esse prêmio, e ele começar a rejeitar isso, talvez ele tá se sentindo não merecedor dessas coisas, e, de repente, ele está se achando uma péssima pessoa, não está gostando dele, não está achando que ele é
muito bem, tá? Não, ele não está se validando, não está se valorizando, e aí ele começa, então, a rejeitar esses elogios ou essas recompensas. Se ele começar, de repente, antes você elogiava, ele gostava, você dava uma recompensa, ele ficava feliz, satisfeito, e agora ele despreza isso, então também é um sinal de alerta. Tá, a gente falou dos sinais de alerta, falou dos fatores de risco com relação ao suicídio da adolescência, mas a gente precisa falar também dos fatores de proteção, porque senão, se a gente ficar falando só isso, né, fica muito difícil, mas a gente precisa pensar em fatores de proteção. Ou seja, se existem fatores de risco, né, que predispõem o adolescente a cometer suicídio, existem fatores de proteção que podem ajudar o adolescente a não pensar no suicídio. Se existem fatores que despertam o impulso, o desejo de acabar com a sua vida, existem fatores que estimulam a pessoa a querer viver a vida. Então, vamos pensar em alguns fatores de proteção que são antídotos, digamos assim, para essa ideação suicida. Por exemplo, vamos começar pelo bom relacionamento familiar. Eu falei para vocês que um fator de risco o adolescente se sentir, né, viver num ambiente familiar ou escolar hostil. O contrário também é verdade. O adolescente que vivencia, né, que interage, que tem um bom relacionamento na família, isso é um fator de proteção. Porque ele vai se sentir validado, reconhecido, vai se sentir amado, vai se sentir importante, parte, né, pertencente, ele vai fazer vínculo, ele vai fazer conexão nessa família, né? A gente falou também que é um ambiente escolar. Então, esses três aqui, o relacionamento, vamos pensar, né? Ele precisa desfrutar, é preciso que o adolescente experimente bons relacionamentos, tanto na família, com os colegas da escola e com os professores e outros adultos. Ou seja, o segredo aqui é ter um bom relacionamento. A gente precisa cultivar, a gente precisa criar um ambiente muito favorável, muito amigável, muito aconchegante, de muita conexão segura, conexão afetiva. Porque se o adolescente tem um bom relacionamento na família, se ele tem um bom relacionamento com os colegas da escola, se ele tem um bom relacionamento com professores e adultos de um modo geral, ele vai se sentir completamente integrado, conectado nesses ambientes. Ele vai se sentir como alguém que faça parte desse processo. E ele não vai se sentir isolado, rejeitado, hostilizado, expulso, ou uma pessoa não benquista. Ele não vai se sentir uma ovelha negra, ele não vai se sentir diferente, ele não vai ter que lutar para ser aceito. Porque esse ambiente favorável vai lhe proporcionar essa sensação de aceitação. E isso é um fator de proteção. Então, vamos pensar, como é que está o ambiente da sua família? Como é que está o ambiente escolar do seu filho? Como é que está o relacionamento dele com os colegas? Como é que está o relacionamento entre os irmãos, entre pais e filhos? Entre marido e mulher, esse relacionamento também, essa relação saudável entre os cônjuges, entre os pais, reflete também na relação com os filhos. Relacionamento com os professores, né? Ele gosta dos professores, os professores gostam dele, tranquilo, mesmo que tenha atritos, porque isso é normal também. Né? É normal ter atrito entre pais e filhos, é normal ter atrito entre colegas de escola, mas não é isso que vai realmente, esses atritos esporádicos, que vão realmente definir para o adolescente que ele é desajeitado, que ele não dá certo em lugar nenhum, em ambiente nenhum. Não é isso. Mas, se predominantemente
é caracterizado o relacionamento familiar como positivo, escolar como positivo, com professores e adultos positivo, então, se esses relacionamentos são razoavelmente positivos, isso é um fator de proteção, sem dúvida nenhuma. Boas habilidades sociais, um adolescente que interage. Eu sei que é difícil, adolescente é um período de timidez também, né? De sentimento de que não é apto, de que não é capaz, de que não tem muitas habilidades para conversar, para se expor. Então, a gente sabe que isso também é típico, que não é tanto problema, mas a gente percebe também que, né, quando o adolescente tem boas habilidades sociais, de interação, de comunicação, de sociabilidade, isso é um fator de proteção. Autoconfiança nas realizações e situações. Então, é importante o adolescente sentir-se capaz. E aí os pais, professores, familiares precisam, sabe, reforçar isso. Tipo assim, encher a bola do adolescente. Não, você dá conta, você é capaz. Cada conquista do adolescente, por menor que seja, sabe, tem que ser reforçada, tem que ser celebrada. Que bom, tá vendo? Você deu conta, você é capaz. Então, quando o adolescente sente essa autoconfiança, né, sente que ele é hábil para realizar, que ele é competente, que ele é eficaz, isso é um fator de proteção. A vida dele fica melhor, ele gosta mais dele, porque ele fica satisfeito com esse desempenho, com essa performance, né, com essa capacidade que ele demonstra em realizar, em praticar o esporte. Se ele não é bom no esporte, entendeu? Ele pode ser estimulado a fazer outro esporte. Se ele não é bom no esporte, ele é bom na leitura, né? Ele é bom sei lá, no exercício, nas inteligências múltiplas, ele tem outras inteligências, né, de linguagem, matemática, lógica, matemática, sinestésica, enfim, ele tem outras habilidades, ele não precisa ser assim, expert no assunto, no tema, mas o importante é ele ser reforçado nessa confiança dele, na capacidade que ele tem para realizar as coisas. Isso é muito importante. Presta atenção, coisas mínimas, até um dever de casa que ele fez, uma equação que ele deu conta de resolver, uma tarefa que ele terminou no tempo, em vez de você falar assim, isso é obrigação sua. Ele tirou uma nota boa, entendeu? E você fala, não, isso é obrigação sua. E aí ele tira uma nota não boa, aí você cai de pau em cima dele, entende? Então, não parta do pressuposto que é obrigação dele, não, sabe? Entenda que cada conquista dele, cada ação, mesmo que seja obrigação dele, entende? Mas vale a pena você validar, bater palma, aplaudir, sabe? Dar essa força para ele, vai sentir cada vez mais confiante. Um outro fator de proteção é quando ele é capaz de pedir ajuda diante de dificuldades. Sabe? Porque quando o adolescente pensa em se matar, é porque ele está vivendo muita dificuldade, está achando que não tem solução. E aí ele acha que não precisa buscar em lugar nenhum. Mas se ele aprende a buscar assim, solução, ele está com um problema, e ele conversa com o professor e resolve. Ele está com outra dificuldade, vai procurar um psicólogo, um médico, um especialista e resolve. Está com outra dificuldade, vai conversar com o pai, com a mãe, ele resolve. Entende? E aí ele vai percebendo assim que vale a pena, que é possível a gente encontrar soluções fora da gente para aquelas dificuldades. Lembra que a pessoa que comete ou pensa em cometer suicídio é porque ele não vê solução para o problema dele, então ele nem busca. Agora, se ele já experimentou muitas vezes antes e encontrou soluções para algumas dificuldades, ele pode dizer assim, então quando eu estiver numa outra situação difícil, eu vou poder buscar ajuda também. Então, isso é um fator de proteção. E procurar conselhos diante de escolhas importantes é outro fator de proteção. Então, o adolescente está tomando uma decisão muito importante na vida dele, tem que fazer uma escolha, e aí ele conversa com o pai, conversa com o tio, conversa com o avô, conversa com o professor, conversa com o líder, com o pastor, com o seu líder espiritual, entende? Uma pessoa que ele confia, uma pessoa que é significativa na vida dele. Então, ele não toma uma decisão impulsiva, entende? Ele procura ajuda, procura conselho, né? E quando ele vai fazer escolhas importantes na vida, ele sabe que pode contar com as pessoas, então ele procura. No dia que ele tiver que
pensando em fazer alguma coisa contra ele, ele pode, então, pensar, não, eu vou pedir ajuda. Isso é um fator de proteção também. Estar aberto às experiências e soluções de outras pessoas, isso aqui é muito importante. É aquele adolescente que viu um colega seu que estava numa situação de crise difícil e, de repente, aquele colega dele encontrou uma solução, uma saída. Ele disse, nossa, legal, esse amigo meu estava com um problema muito sério e, de repente, ele superou esse problema, ele teve uma experiência de superação, ele encontrou uma saída para o problema dele. Então, ele está aberto para isso, entende? Isso é muito importante. Porque se ele não estiver aberto para essas experiências, né, e as soluções das outras pessoas, ele vai continuar fechado no mundo dele, na mente rígida dele, e não vai querer, tipo assim, ele não vai considerar um colega dele que já estava numa situação muito crítica, mas que encontrou uma solução, teve uma experiência positiva, e ele sabe, então eu posso ter também. Então, se funcionou para o meu amigo, vai funcionar para mim também. Então, ele tem que estar aberto para isso. Porque se ele não estiver aberto, ele vai ficar fechado nessa ideia rígida que a gente falou ali, nesse pensamento fixo. Então, estar aberto é um fator de proteção também. E aí, integração social, quer dizer, participação em esportes, associações religiosas, clubes. O adolescente precisa estar assim integrado socialmente, ele precisa. Cuidado com o isolacionismo, né? ou essa preferência, atitude do adolescente de ficar só isolado, só jogando, só no videogame, no seu próprio mundo, nesse mundo, né, virtual. Às vezes ele se fecha, se tranca nesse mundo virtual. A gente tem que tomar muito cuidado. É preciso o adolescente ter uma integração, uma interação social maior. A gente criar ambientes, né, proporcionar circunstâncias e realidades nas quais haja a possibilidade de uma integração social. Quanto mais integrado o adolescente né, nos esportes, nos clubes, nas igrejas, nos clubes e tudo mais, e isso é melhor, isso proporciona mais sentimento de integração, de conexão, sabe? Que ele não está sozinho e tudo mais. E talvez, por último, e que não é porque é menos importante, mas né, só para destacar, de todos esses, o fator mais importante, sem dúvida nenhuma, de proteção para o adolescente com relação ao suicídio, é ele ter uma vida com Deus. Lembra no versículo inicial que nós falamos, que o salmista diz, tu me farás ver o caminho, me mostrarás o caminho da vida, me proporcionará alegria na tua presença e eu desfrutarei do prazer para sempre na minha vida, na tua presença. Então, é fundamental o autor da vida, que é Deus, ser a referência número 1, não só do adolescente, mas de todo mundo e dos adultos que tentam suicídio também. A referência mais importante na nossa vida tem que ser Deus, porque Deus é o autor da vida. Foi Ele que deu a vida. Portanto, cabe a Ele, se Ele quiser e quando, tirar a vida. Não cabe a nós, não cabe a outra pessoa tirar a vida de ninguém e nem a nós mesmos tirar a nossa própria vida, porque a vida é de Deus. É um presente que Deus nos deu. E se a gente, então, tem comunhão, tem relacionamento com o autor da vida, a nossa vida vai fazer sentido. Isso faz toda a diferença. Quando eu falo de vida com Deus, eu estou falando de um adolescente, de uma criança, de um adulto que acredita, que crê na palavra de Deus. Estou falando de uma pessoa que crê na oração, que conta os seus problemas para Deus, que pede ajuda a Deus. Estou falando de uma pessoa que adora a Deus, que cultua a Deus, que participa de uma igreja, de uma comunidade, que celebra Deus. Estou falando disso. Vida com Deus é quando a gente coloca Deus como a referência na nossa vida. Entende? Então, isso é o maior fator de proteção. Porque, como nós já falamos várias vezes, a pessoa que quer tirar a sua vida, ele acha que a dor que ele está sentindo, ele não dá para viver mais com essa dor. Ele não tem jeito de tirar essa dor.
Ele não vê uma saída para essa dor. Então, a única coisa que resta para ele é a morte. Se ele sai da vida, ele sai da dor também. Agora, se ele tem uma vida com Deus, mesmo que ele sinta dor, ele vai entender claramente que Deus pode e quer mitigar a sua dor, pode resolver a sua dor. Quando ele acredita que Deus, o autor da vida, o ama e que está profundamente interessado na sua vida, que tem um plano maravilhoso para a sua vida, que tem um propósito eterno para a sua vida, que não está nesse mundo por acaso, que, muito pelo contrário, ele existe com um propósito, que no momento talvez ele não está enxergando, identificando esse propósito, por isso que ele está muito dolorido, digamos assim, mas ele vai entender e perceber que Deus tem um propósito para a vida dele. E que Deus vai revelar esse propósito, ele vai encontrar, e ele vai viver uma vida significativa. É o que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Uma vida plena, uma vida transbordante, uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso, então, que a vida com Deus, uma experiência com Deus através de Jesus, proporciona um dos maiores pilares de proteção, de segurança contra o suicídio. Então, vale a pena os pais, vale a pena todos, né? Está na hora da gente pensar em Deus também, sabe? Está na hora da gente buscar Deus, está na hora da gente trazer Deus para a nossa experiência diária, cotidiana, sabe? A todo momento, toda hora é essa hora, mas especialmente nesses momentos críticos, é preciso experimentar uma vida dinâmica com Deus. Então, vamos pensar nisso. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a vida do adolescente com Deus? Qual é a referência que ele tem de Deus na vida dele? Esse autor da vida, esse Deus perfeito, que tem o melhor para nós. Não é porque a gente ainda não encontrou esse melhor, não é porque a gente ainda não experimenta esse melhor, porque isso não existe. Existe sim, é porque a gente ainda não encontrou. E talvez porque a gente ainda não buscou. Porque se a gente busca Deus, ele mostra para a gente e faz toda a diferença na nossa vida. Então, vamos pensar, para a gente finalizar esse momento nosso, nessa live nossa. Tá, você então descobriu e percebeu, identificou que alguém na sua família, né, ou um parente, sei lá, um colega, um filho, está com essa ideação suicida. Como conversar com essa pessoa? Presta atenção, é muito importante, a gente precisa conversar. Hoje, né, se você... a campanha é fale, converse, vamos conversar. É como diz lá, aquela frase lá do Mike, né? Se você precisar, peça ajuda. Então, é um incentivo para quem está sofrendo pedir ajuda e também um incentivo para aquelas pessoas estarem dispostas a ajudar. E como é que a gente ajuda? A melhor ajuda é a gente escutar, é a gente conversar. Antigamente, a gente achava que não podia conversar sobre o suicídio porque estaria incentivando e estimulando. Muito pelo contrário. Agora não. Agora é preciso conversar. É preciso trocar informação, é preciso perceber qualquer coisa e conversar. Você não vai estimular o suicídio conversando sobre, muito pelo contrário, é uma oportunidade que esse adolescente tem para falar da dor que ele está sentindo. Sabe, isso é muito importante, porque se ele começar a falar dessa dor, agora ele precisa sentir segurança em falar disso. Porque se ele entender que você vai criticá-lo. Nossa, mas que absurdo, você está pensando nisso, julgá-lo, criticá-lo, coisa absurda, não pensa assim, olha a sua família, coitado do seu pai, começa a fazer chantagem, entendeu? Eu não acredito que você está pensando nisso, nossa, mas a vida é muito boa e você está tendo essa visão, tipo assim, você começa a criticar, ele não vai se abrir com você, entende? Então, é preciso criar, é preciso estabelecer um diálogo próprio, entendeu?
para ajudar, encorajar esse adolescente a expressar essa dor que ele está sentindo, que está insuportável, e por isso mesmo ele está querendo acabar com a vida. Na verdade, ele está querendo acabar com a dor, não é com a vida, mas ele não vê outra forma de acabar com a dor sem acabar com a vida, mas ele está aberto para isso. E agora, essa conversa, essa abordagem pode facilitar essas coisas, sem dúvida alguma, tá bom? Então, maneiras de iniciar uma conversa sobre o suicídio. Por exemplo, você pode dizer, tenho me preocupado com você ultimamente. Tá, fala do que você está percebendo, do seu sentimento em relação àquele adolescente. Recentemente, notei algumas diferenças em você e me perguntei como você está indo. Eu vi que você mudou alguma coisa, a sua comida, o seu sono, você gostava de fazer isso, não está fazendo mais, você ia muito na casa dos seus amigos, não está indo mais. Entende? São aqueles sinais que você percebeu, sinais de alerta, e você, então, agora, ao perceber esses sinais, você vai abordar o seu adolescente, essa pessoa. Tipo assim, fala do que você está percebendo, não julgue, não critique, sabe? Não faz nada disso. Eu queria checar com você por que você não parece você mesmo ultimamente. Queria ver com você, queria te ouvir. Eu estou sentindo essa diferença em você. Entende? Então, começa essa conversa que você está percebendo que houve uma diferença. Olha, você, tá vendo? Você ligava todo dia para o seu amigo. Essa semana, esses dias, você não ligou nenhuma vez. Ah, eu vi você rindo muito, você era muito animado com o seu videogame, agora você não está mais tão empolgado assim. Então, eu tô observando isso em você. Então, fale da sua observação, porque ele sabe que ele mudou, né? Que ele já deu esses sinais. Então, você só vai dizer para ele, olha, eu estou percebendo. Eu falo, você está vendo que eu estou mudando. Oh, então, essa pessoa, ela está interessada em mim, né? Perguntas que você pode fazer, tá? Quando você começou a se sentir assim, faça essas perguntas. Aconteceu alguma coisa que fez você começar a se sentir assim? Olha, são perguntas exploratórias, entende? Que dá margem para o adolescente falar um pouco mais. E não só aquele sim ou não. Qual a melhor forma de apoiá-lo agora? O que a gente pode fazer? O que você acha que é possível ser feito? Você já pensou em pedir ajuda? Então, veja bem que são perguntas assim, não tão diretivas, que não estão colocando o adolescente contra a parede. Fala, eu quero saber, você está com essa coisa na cabeça. Não. Como é que você sentiu? Quando é que você passou a sentir assim? Quando é o que aconteceu? O que a gente pode fazer para te apoiar? Você já pensou em pedir ajuda para esse problema? O que você pode dizer que ajuda? Você não está sozinho nisso. Eu estou aqui por você. Pode dizer isso. Você não pode acreditar agora, mas a maneira como está se sentindo vai mudar. Tá bom? Não fala assim, não, que bobagem, não sente assim não. Porque tem que falar, não, mas porque você está sentindo desse jeito? Não, vamos sentir melhor, a vida é boa, que coisa, ele vai sentir mais culpa, dizer, nossa, mas eu estou sentindo tudo isso. Entendeu? Ele vai sentir culpa porque está sentindo isso, porque está sentindo cobrado porque está sentindo isso. Mas você pode dizer, olha, você pode não acreditar hoje, mas a maneira como você está sentindo isso vai mudar. Isso passa, isso é passageiro. A gente vai encontrar uma solução. Posso não ser capaz de entender exatamente como você se sente, mas me importo com você e quero ajudar. Tá? E quando você quiser desistir, diga a si mesmo que vai adiar por mais um dia, uma meia hora, uma hora, um minuto, o que você puder fazer. Então, quando você diz, olha, não dá mais, não quero mais, desistir, você pode dizer, diga a si mesmo que vai adiar por mais um dia, uma hora, um minuto que você está pensando em fazer. Foi o que eu falei lá atrás, né? Então, é isso aí, esse papo eu queria compartilhar com vocês sobre adolescentes, sobre o suicídio na adolescência. Então, meu nome, como eu falei, é Alemar, eu sou pastor, eu sou psicólogo, e está aqui o número do meu WhatsApp, o meu DDD, e se você quiser conversar comigo, eu atendo online, né? E a gente pode, então, ajudar você. Vamos fazer uma grande corrente
Vamos embarcar nesse Setembro Amarelo, vamos ajudar milhares de jovens, adolescentes, adultos que estão aí desesperados e não estão encontrando uma alternativa para a sua vida. Estão sentindo tanta dor, que estão tão obcecados com a ideia de acabar com a vida para acabar com a dor. E é possível, 80% dos suicídios eles podem ser evitados. E essa conversa, esse bate-papo, isso pode acontecer. E eu estou me colocando à disposição de vocês, né, através do meu número, do telefone, WhatsApp, para a gente conversar sobre isso, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu estou aqui à disposição para ajudar e abençoar a sua vida. E fortalecer esse sentimento de importância, fortalecer essa experiência com Deus. Eu estou à disposição. Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Muito obrigado que você vai assistir isso depois, tá bom? E que você fique na paz, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Boa noite e até uma outra oportunidade.